Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Na liturgia da palavra que nós acabamos de proclamar, o foco deste domingo é o Evangelho. Não que as outras leituras não sejam também, foco para a nossa reflexão e meditação. Mas o nosso coração, o nosso pensamento deve voltar mais para essas palavras do Evangelho que acabamos de proclamar. É o Evangelho já bastante conhecido por todos nós, Aquela parábola belíssima que Jesus conta à multidão para poder falar sobre o reino dos céus. Jesus, ele sempre procurava usar das coisas simples e naturais do seu tempo, do seu povo, para poder falar sobre o reino dos céus, para anunciar a palavra. E ele procura exatamente as coisas mais simples. Todos conhecem o semeador, todos sabem o que é uma semente, todos conhecem um determinado terreno, sabe qual é o terreno bom e o terreno menos bom, sabe qual é o terreno que vai produzir e o terreno que não vai produzir. E é exatamente nesse contexto que Jesus quer chamar também a nossa atenção. Esses 4 terrenos que Jesus mostra: primeiro, que é a beira do caminho, terreno pedregoso, terreno espinhoso e o terreno bom. Todos nós possuímos esse terreno dentro de nós, está no nosso coração. Agora Jesus quer saber qual tipo de terreno nós estamos sendo, como nós estamos recebendo a sua palavra. Jesus, ele é ao mesmo tempo o semeador e a semente. É ele que sai. Quando ele começou então a sua missão pública, ele saiu pelas ruas de suas comunidades, da Galiléia, de Nazaré, de Jerusalém, por onde ele passava, sempre semeando a palavra. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E ali, quando ele reunia diante das multidões, ele também semeava a palavra. Muitos ali receberam essa palavra, receberam com alegria, com satisfação, mas não foram fiéis. É o terreno da beira da estrada, é o terreno pedregoso, é o terreno espinhoso. Mas muitos receberam a palavra e perseveraram. É o terreno bom. Fez com que a palavra crescesse dentro de si, que voltasse o seu coração para o Filho de Deus, que procurava buscar viver o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da fraternidade, da solidariedade. Esse é aquele que escuta a palavra com o coração aberto. Os demais é um coração sensível. À beira da estrada é um coração vazio. É aquele que ouve a palavra, que recebe a palavra, mas é vazio em si mesmo. E um coração vazio, meu irmão, minha irmã, é próprio para poder ser enganado pelo mal. É ali que o maligno vai aproveitar, Veja lá a imagem do pássaro. É a semente que caiu na beira do caminho, mas os pássaros vieram e a comeram. É o maligno. Ouviu a palavra, mas não deixou com que a palavra fizesse efeito em si. O terreno pedregoso é aquele terreno que tem pouca terra. A palavra, a semente caiu, ela germinou e ela começou a crescer, mas ela não tinha raiz. Por isso ela secou, por isso ela morreu, porque não tinha profundidade. É aquele que tem um coração voltado para as preocupações transitórias, momentâneas, pelo sofrimento. A gente às vezes passa por sofrimento, e a primeira atitude
daqueles muitos que escoçam é se afastar das coisas de Deus. Quantas e quantas vezes nós falamos isso? Eu não tenho mais vontade de rezar, não tenho mais vontade de ir à missa, não tenho mais vontade de fazer isso, não tenho mais vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque eu não deixo a palavra de Deus agir, não deixo a palavra de Deus crescer em mim. O terreno pedregoso é aquilo que a gente costuma dizer, né? É o fogo de palha, é momentâneo, recebe com alegria. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê entre nós cristãos, sejamos católicos ou não, quando há um evento católico, por exemplo, né? Vai pessoas de todos os jeitos, né? Para aquele evento, fica entusiasmado, né? Mas depois que termina aquele evento, parece que no evento nós nos tornamos como um balão, cheio de ar, saímos dali satisfeitos, né? Ai, que coisa linda, ai, que pregação linda que fulano fez, ai, que oração maravilhosa que fulano fez. A gente fica todo cheio. Aí acaba o evento, quando pisa lá fora, o balão faz assim, esvazia. É momentâneo, é momentâneo. Será que nós somos esse terreno? Será que quando eu saio de uma celebração eucarística, de um encontro, será que eu saio ali com firmeza na fé, com sinceridade, com compromisso de assumir realmente a causa do reino dos céus? E o terreno espinhoso? O terreno espinhoso é aquele coração que está mais voltado para as preocupações transitórias, com a ilusão das riquezas. Jesus, ele tem uma passagem que ele vai dizer: onde está a tua riqueza, estará também o teu coração. E nós sabemos que as ilusões transitórias, né, a busca pela riqueza, pelas coisas materiais, sufocam a palavra. Não deixamos a palavra crescer, se expandir, para dar os seus frutos. Mas também terreno bom. Terreno bom é aquele que vai ouvir a palavra de Deus, que vai assimilar a palavra de Deus e vai fazer com que essa palavra frutifique dentro de si e na vida do irmão e da irmã. Eu gosto sempre de fazer essa pequena comparação quando a gente vê, por exemplo, uma vaca, um boi comendo capim lá no pasto. Vocês já repararam, quem conhece, né, esse estilo, que a vaca, quando ela está ali se alimentando, ela fica mastigando aquele capim, e depois ela engole aquele capim. E o que ela faz? Ela rumina de novo aquele capim. O capim volta novamente para a sua boca e ela continua mastigando, fazendo o mesmo processo. É o processo da mastigação e da ruminação. Ela come, mastiga, engole, o capim volta, ela come, mastiga, engole, isso várias vezes, até o momento em que ela, mesmo sendo um animal irracional, percebe que naquele capim já não há mais nada para ser tirado dele. Ela já tirou ali todas as proteínas, todas as vitaminas, todos os sais minerais necessários, e aí então aquele capim tem o seu destino. Com a palavra de Deus também nós devemos fazer assim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e ruminar essa palavra de Deus, tirar dela tudo aquilo que ela tem para a nossa vivência, para o nosso crescimento. Não é apenas ouvir a palavra de Deus. Santiago, ele ensina isso para nós. Não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, para que você dê os frutos. E no Evangelho
Jesus é questionado pelos seus discípulos. Por que fala em parábolas para eles? E aí Jesus vai dizer: porque eles não têm um coração sensível à palavra de Deus. O coração desse povo tornou-se um coração insensível. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Mas não compreende com o coração. Nós devemos compreender a palavra de Deus com o nosso coração. Aí nós vamos dar frutos. E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Não pode, porque Deus vai nos cobrar. A primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, vai dizer isso para nós. Assim como a chuva cai do céu para molhar a terra, irrigar as plantas, dar o nosso alimento, assim ela não voltará vazia para o céu. Assim também a palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim, enquanto não se cumprir aquilo que é da minha vontade. E o que é da vontade de Deus? Que vivamos em fraternidade, que vivamos como irmãos e irmãs, que vivamos como verdadeiros cristãos, que saiamos, do caminho do erro, que deixemos de lado, os caminhos que não são do mundo, que não são de Deus, para seguir aquilo que é de Deus. Claro, meu irmão, minha irmã, Jesus aqui no Evangelho, ele vai mostrar claramente para nós, e ele vai dizer exatamente quando ele é interpelado pelos seus apóstolos, porque ele fala em parábolas, ele vai dizer, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não ouvem e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Será que esse é o nosso coração? Será que ainda vivemos nessa insensibilidade? Que a palavra de Deus para nós hoje não tem mais sentido, não tem mais valor? Somos meros ouvintes da palavra? Não, meu irmão. Você é que vai decidir que terreno está sendo. Qual terreno você está sendo? Aí é o foco do Evangelho. O que você tem semeado? Porque Jesus, ele é o semeador e ao mesmo tempo ele é a semente. E nós cristãos, fiéis discípulos, Jesus é essa imagem. Hoje nós somos o semeador. Você tem semeado aquilo que é de bom nesse seu canteiro? Você tem zelado por essa semente que é plantada no seu coração? Veja, quando a gente vai fazer uma horta, a gente vai plantar uma árvore, a gente zela por ela. Não basta apenas você jogar a semente ali e deixar. Não, você tem que regar a semente. Você tem que zelar pela semente. Quando ela começa, porque a semente, primeiro ela morre, para depois brotar. E é claro que nem toda semente que você semeia dá fruto. Nem toda semente. Por quê? Porque talvez a terra não esteja boa. Ou porque a semente é uma semente ruim mesmo. E que semente você está semeando? A boa ou a ruim? É o que Jesus quer saber de nós. E é isso que ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar os frutos. Várias passagens, nós temos que Jesus fala sobre isso. Muito semelhante a essa passagem do Evangelho de agora, que narra essa parábola do semeador. Nós temos a parábola dos talentos, que Deus dá a cada um de nós, mas nós não colocamos em prática. Nós enterramos os talentos que nós recebemos. A parábola da vinha, que nós somos a videira, ele é a videira, nós somos os ramos. E ele vai dizer: aquele ramo que está enxertado em mim,
que não produz fruto, meu Pai o cortará e o jogará no fogo. Então veja, há muitas comparações. Jesus mostra isso para nós, que nós estamos sendo. Todos nós temos esses caminhos, esses terrenos. Agora, qual dele você está produzindo? Em qual dele você está semeando? No pedregoso, no espinhento ou no bom? Basta você olhar para dentro de si mesmo, irmão. Basta você olhar para as atitudes que você toma no seu dia a dia, em relação a si, em relação ao próximo, em relação a Deus. É dali que você vai determinar qual o fruto que você vai dar para o irmão. É fruto de bondade, é fruto de amor, é fruto de perdão, é fruto de fraternidade, de solidariedade, de paz, de harmonia entre nós. São esses os frutos que Jesus irá cobrar de cada um e de cada uma de nós. Então vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar com que o nosso coração seja esse terreno fértil, onde possa crescer e multiplicar o amor, a paz, a solidariedade e a unidade entre nós. Abramos o coração, peçamos a Ele esta graça.